Boa noite a todos. Agradeço a presença nesse espaço muito simpático, surpreendentemente simpático. Eu não tinha vindo aqui anteriormente e queria dizer para vocês que é com muita alegria que eu participo desse conjunto de conferências com a curadoria do professor Zé Alves. E, enfim, hoje é um dia especial, porque nós vamos falar de uma obra, né, que é considerada, depois da Bíblia, talvez a obra mais lida nos países de tradição do Ocidente. Então, Dom Quixote, de La Mancha, né, esse texto de Miguel Cervantes, é um clássico da literatura e que, de alguma forma, todos nós temos um pouco na imaginação, ou porque a gente lê uma visão resumida quando era criança ainda, ou mesmo porque depois a gente se deu a esse desafio de enfrentar essa obra, essas 600 páginas escritas com tanto primor, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu dar uma localizada para vocês nesse autor, né? Nós estamos falando de um homem, e, evidentemente, um homem que nasceu no século XVII. Isso já quer dizer muitas coisas, né? Um homem que viveu os desafios da sua época. E não viveu dentro de casa trancado. É um homem corajoso que enfrentou desafios imensos, né? Morreu até com bastante idade, né? Com mais de 60 anos, o que era raro nessa época. As pessoas morriam, em geral, com 30, 40 anos, era o mais comum. Então, ele enfrentou a velhice, vamos dizer assim. Enfrentou muito bem a sua velhice, porque ele morreu em 1616, ele nasceu em 1547, e um ano depois de terminar a sua obra. Então, ele nos deu o prazer de deixar essa herança que até hoje nós estamos usufruindo dela. Ele foi um homem que teve uma vida extremamente agitada e as experiências, porque tem muitas pessoas que têm vida agitada e essa experiência não se torna um patrimônio. A vida do Cervantes ela foi agitada, né? Ele vai lutar. Bom, em primeiro lugar, com 22 anos, ele já enfrenta um duelo, ele tem que fugir. Então, já começa com os casos amorosos, né? Vamos dizer assim, ou com as experiências pessoais diante da vida complicadas. Ele tem que fugir, ele vai lutar na Batalha de Lepanto, ele se machuca na mão esquerda e ele perde o movimento nessa mão. Depois ele é preso em Argel, ele fica 5 anos preso. Então, veja só, ele lutou em Lepanto, ele é um homem cuja vida foi marcada pela guerra. E é muito frequente, a guerra marca as pessoas, de alguma forma, marca profundamente. A literatura dele está marcada por uma compreensão do que significa a guerra. A guerra não nos deixa passar em branco na vida. E, no caso dele, um grande escritor, ele deixa essa herança que é possível todos nós compreendermos o que ele passou durante a vida através desse romance. Ele ainda consegue ter um problema que, às vezes, é meio parecido com os problemas cotidianos. Ele era responsável por arrecadação de impostos e o banco quebrou, ele não pôde pagar a conta, foi preso. Só que essa prisão resultou, o que nem sempre acontece, numa obra literária, né? A obra literária, vocês sabem, a grande obra do Cervantes, ela tem 2 partes. Até 1605, mais ou menos, ele conclui a primeira parte. Depois surgem textos que tentam imitar a história do Dom Quixote. Ele fica chateado com isso, escreve a segunda parte, e mata o herói para ninguém se meter no meio dessa enroscada, porque o personagem era dele, ele queria construí-lo da maneira como ele gostava, né? Então, veja só, nós estamos falando de um homem que reflete sobre todas as questões do cotidiano. O livro dele é uma reflexão sobre o cotidiano, e uma reflexão que sobrevive até hoje,
Não é um livro fácil de ler, é um livro de difícil leitura, se a gente quiser ler no original. Nós temos uma excelente versão traduzida do Ferreira Goulart. É um livro pequeno, e eu considero que, dentre as tentativas de tradução e simplificação do texto, essa foi feita com muito cuidado. Só um poeta poderia realmente tentar simplificar o texto do Cervantes. Depois a gente vai ver por que isso é tão difícil fazer, não é simples. Portanto, quem quiser ler uma visão resumida, escolham essa, que é a melhor que nós temos aqui no Brasil. Só para a gente recordar um pouco, antes de nos enveredarmos pelas histórias de Don Quixote, que são sempre tão ricas e divertidas, né? Vamos lembrar um pouco todos juntos. Todos têm uma ideia da história de Don Quixote, mas, em primeiro lugar, o Cervantes ele escolheu um personagem, porque, em geral, quando você vai criar um herói de cavalaria, você cria um homem na sua juventude, né? Quando ele está, pelo menos, apto a subir num cavalo, postura ereta, bonito, cavalo com a cabeça para cima, segura a rédea. Pensem no Bolívar, assim, ou todos os heróis românticos, né? Ele já faz uma opção admirável. Ele escolhe como seu personagem central um senhor de idade. Como se não bastasse ele escolher um senhor de idade, um senhor meio pobre, né, meio arrebentado, né, que tem um bando de traquitana em casa, entre elas uma velha, uma armadura antiga, né, que estava faltando alguns pedaços, que depois ele vai tentar resolver os seus dilemas, né, com uma bacia, com uma coisa assim. Então, é muito interessante, porque, né, você pensa, uma pessoa que vai escrever uma história épica, né, Camões e tal. Não, ele vai escrever um romance de cavalaria, e vai ainda escrever um romance de cavalaria divertido, sendo ele um homem que conviveu com a miséria humana, porque uma guerra, como as guerras que ele viveu, são guerras extremamente violentas, né? E, por isso, ele vai se manifestar ao longo da obra dele contra uma clareza muito grande do significado da guerra, né? Então, vocês veem que já o Cervantes já começa a escolha do personagem, o cavalo, né? Quer dizer, quando a gente pega os estudos de pintura do século XIX, né? Quando o Hugendas, por exemplo, que é um pintor importante do século XIX, vai fazer estudos sobre um cavalo, ele começa pintando o cavalo com a cabeça baixa, pastando lá, comendo lá uma comidinha e tal, e depois ele vai fazendo o exercício todo, porque ele vem de uma família de pintores de cavalo, ele vai erguendo a cabeça do cavalo até que fica um cavalo bonito, empinado, com uma postura elegante e tal. O Quixote vai escolher o Rocinante, né? É um pangaré. Então, não é nada muito chique, né? Dá a impressão que tudo isso não vai dar certo, né? Quer dizer, junto o velho, uma armadilha quebrada, um cavalo meio capenga, um escudeiro gordo e baixo, né? Que cena é esta? Que cena é esta? E, bom, e ainda este senhor, de uma certa idade, tem umas ideias meio extravagantes, não é um homem assim do cotidiano que faz as coisas normais, né? Em primeiro lugar, ele se apaixona por uma mulher feia. Em vez de se apaixonar por uma mulher bonita, ele se apaixona por uma mulher feia. Não só ela é feia, como ela é fedida, porque ela cuida de porcos. E, olha, eu quero escrever uma grande obra. Eu escolho um velho, uma ferradura velha, um bando de livro caindo aos pedaços, uma estalagem que eu digo que é um castelo, e logo no início da obra eu levo uma surra danada, porque eu vejo um bando de comerciantes, imagino que são inimigos, me meto com eles e acabo apanhando. Quer dizer, nem aquela cena, né, mais apoteótica não aparece, né? Então, os ingredientes que ele escolhe seriam típicos de um fanfarrão. Ele poderia estar construindo um fanfarrão, e aí seria fácil. Se eu dissesse para vocês construírem um louco, seria fácil construir um louco. Faz
imagine uma pessoa que sai na rua fazendo maluquices, né? O que é interessante é que ele constrói um louco com dignidade. E aí precisa ser bom para fazer essas duas coisas, né? Porque quando você começa a fazer um louco fazendo cenas de um louco, meio palhaço, né? Essa cena não obrigatoriamente ou dificilmente gera dignidade. E se vocês olharem ou lembrarem da imagem do Picasso, do Dom Quixote com o seu fiel escudeiro, é elegante. Né? Não só porque é Picasso, porque todas as outras imagens também são elegantes. Quer dizer, é tal o cuidado na descrição, na escolha das palavras, na adjetivação do personagem, coisas que a gente só pode aproveitar com todo o detalhe na obra-prima do Cervantes, que ele consegue conjugar, criar esse personagem na cabeça de todos nós, que todos nós temos a imagem de um Quixote que junta a loucura com a dignidade. E isso, para fazer isso, precisa ser um artista. Para fazer um homem mau, um homem bom, um louco, é fácil. Todos vocês farão esse desenho. Uma pessoa bem ruim, né? Pega na novela, está cheio de gente muito ruim. Uma pessoa muito boazinha também. Um intelectual chato também é fácil fazer, não é? Muito chato. Mas fazer um homem com todas essas características que eu disse a vocês, com dignidade, é obra de artista. E, olha, a dignidade dele sobrevive até hoje. Né? Ela não feneceu nesses anos todos. Então, nós estamos diante de uma obra pela qual nós temos muito respeito. Então, às vezes, a gente pergunta assim, por que será que ela sobreviveu tanto tempo? Né? São esses pequenos detalhes que são difíceis de fazer e que não é qualquer um que consegue construir esses personagens. Né? Então, aqui eu já dei umas pinceladas, né, de toda dessa loucura. Quer dizer, a história, ele sai de casa, né, com a sua armadura, vai lá na estalagem, acaba apanhando, volta para casa. Aí ele volta para casa, ele está todo machucado, os amigos levam ele para casa, ele volta para casa, resolve sair de novo, né, com o seu fiel escudeiro, já nesse retorno, né? Os parentes ficam preocupados, resolvem queimar todos os livros de cavalaria. Então, veja só, é um romance de cavalaria e, na narrativa, o Cervantes resolve queimar os livros. Aí eles queimam, discutem um pouco o que deve queimar, que tem muito livro ruim. Né? Então, veja só, é interessante, porque não tem um clichê, né? Ele gosta dos livros, respeita os livros. Em nenhum lugar que vocês vão na obra do Quixote, vocês encontram um clichê. As pessoas sempre são como elas são um pouco. Elas têm um pouco do lado bom, um pouco do lado ruim. Às vezes fazem coisas certas, às vezes fazem coisas erradas, às vezes tropeçam, caem, se machucam. Então, esses personagens, todos eles na obra do Quixote, têm muita humanidade. Né? Eu acho que essa é uma característica e uma preocupação do Cervantes ao elaborar seu texto. Não dá para entender essa obra de Dom Quixote, essa humanidade que ele coloca nos seus personagens, e que é de uma beleza extraordinária. Né? Depois a gente pode tentar ver num detalhe, no outro detalhe, como é que ele vai compondo isso tudo. Né? Que ele escreveu, o Cervantes era um homem marcado por toda a discussão que vai pautar o Concílio de Trento, que estava revendo os abusos que estavam existindo dentro da Igreja por causa da Reforma Protestante. Então, esse é um livro que ele está escrevendo, né, porque ele quer animar os homens a fazerem boas obras. Então, a gente só vai entender esse livro se a gente entender no contexto do Concílio de Trento. É uma obra tridentina nesse sentido. Né? Ele está preocupado em criticar o clero e moralizar o clero. Ele está preocupado em moralizar os costumes. Então, é uma obra que tem a preocupação em dizer para as pessoas que nós precisamos ser justos. Essa é digamos que é um mote que percorre a obra do Quixote. Né? E
E também ele tem uma crítica contra aqueles que se encantam mais do que devia com o poder, né? Especialmente com a hierarquia eclesiástica, que também é uma temática tridentina, né? Em geral, a gente não está muito acostumado a mexer com essa discussão, que é uma discussão que o Cervantes era um homem muito culto e que vivia na época, e ele estava querendo se colocar no âmbito desse debate. Ele era um homem que estava preocupado com as questões políticas, na forma como se concebia política na época. E como é que se concebia política na época? Que você teria um bom governo se você tivesse homens justos. Então, os homens precisariam saber ser justos. E você sabia ser justo através de uma tipologia de vícios e virtudes. Esse é um contexto dentro do qual a obra é escrita. Sem ele, a gente não vai entender muita coisa. Então, na época de Cervantes, na época que ele escreve Dom Quixote, não existe um Estado nacional, né? Não existe um Estado organizado com leis que pautam a conduta dos homens. É importante a gente compreender isso para entender bem a obra do Quixote, né? O que existe é a consciência de cada um na defesa do bem comum. Então, todo o sentido de justiça que existe no texto do Cervantes, né, essa busca constante da justiça, esse ideário do que é ser justo, agir corretamente em cada circunstância, é tributário da consciência de cada um e do livre-arbítrio de cada um. Então, veja só, o Dom Quixote é um personagem que faz o que a gente, a grosso modo, chama de loucura. Por exemplo, ele vê alguém apanhando. Quem está apanhando é mais fraco do que quem está batendo. É justo, aquela pessoa que está apanhando, ele vai lá e interfere. Só que, muitas vezes, quando ele interfere, a situação é outra. Vamos supor que o cara fosse um ladrão, então ele estava batendo no outro porque o outro roubou. Então, as inúmeras circunstâncias que a obra cria é entre o ideal, o que seria a virtude plena, que pode estar na cabeça da gente, e quando eu vou empregar essa virtude na prática, e na prática, às vezes, as coisas são outras. E aí eu vou ter um interlocutor, que é o Sancho Panza, e diz assim, mas, meu senhor, né, se tratam de moinhos de vento que o senhor está brigando, não se tratam de gigantes, né? Quer dizer, ele tem ao seu lado alguém, então ele vai defender os valores, todos esses valores, que são os valores cristãos, defendidos pela Igreja, né? Da maneira, vamos dizer, mais platônica, mais pura, mais simples, né? Eu vou ser bom, né? Às vezes eu posso querer ser bom e começar a fazer uma série de condutas que só criam um problema, né? Ou eu vou ser honesto, aí eu encontro com uma amiga que engordou um pouco, eu olho para ela e diz, nossa, como você engordou. Ataque de honestidade. Ela vai ficar tristíssima comigo, né? Porque eu disse que eu engordei. Eu digo, não, como você está ótima. Uma mentirinha, né? Ela devia parar de comer doce, mas não parou. Então, o que ele mexe no Dom Quixote é exatamente esse lugar que todos nós manipulamos, né? A gente não diz exatamente o que a gente pensa toda hora. Aliás, se dissesse, nós não estaríamos aqui todos reunidos. Porque não daria para a gente estar aqui, né? Então, veja só, a obra de Dom Quixote, ou qualquer obra literária que é escrita no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, ela vai ser interpretada de diversas maneiras de acordo com a sua época. Então, a obra no século XVII, ela tem que ser compreendida à luz dessa percepção do mundo. Então, é um mundo marcado, quer dizer, o que ordena o mundo que o Quixote vive? O que ordena o mundo em que o Quixote vive é a consciência dos homens.
E, portanto, é necessário criar homens justos. É necessário difundir uma certa maneira de compreender o mundo onde os homens saibam ser justos em cada uma das circunstâncias. E é isso que ele está ensinando no livro. Ele está ensinando quais são os valores que devem presidir a organização dessa sociedade que ele vive. Ele lembra que, embora a gente possa ter todos esses valores muito claros na cabeça, a realidade nos coloca em situações absurdas, onde muitas coisas que a gente gostaria de fazer a gente não faz, e muitas coisas que a gente não gostaria de fazer a gente faz. E ele lembra de cada situação através dos personagens e nos oferece uma solução para cada uma delas. É uma aula do bem viver e como construir uma sociedade justa. Essa é a pauta do livro do Dom Quixote. É muito bem elaborada por ele, na escolha das palavras, que é uma obra literária. Então, eu estou falando todas essas questões em tese, mas ele escolhe mecanismos pelos quais ele vai nos fazer compreender esse desafio tão grande. Existem várias leituras da obra do Dom Quixote. Existem leituras românticas, por exemplo, como as maravilhosas leituras do Unamuno. Não existe uma leitura para o Dom Quixote. Cada um de vocês vai ler e cada um vai entender de uma maneira. Não existe uma leitura melhor que a outra. Existe um patamar de onde ele está colocando os problemas e que vai nos interferir. Por exemplo, eu leio e adoro a cena do leão, que nós vamos falar aqui. O outro vai ler e gosta da cena dos moinhos de vento. Por quê? Para cada um, aquela realidade que ele está construindo significa, bate com a identidade da gente em algum lugar. Então, a gente gosta daquele pedaço. E a gente vai aprender o quê? Uma virtude, compreendendo aquele pedacinho da obra do Cervantes, Dom Quixote. Tá? Então, é uma obra aberta nesse sentido, como são todas as obras literárias de grande qualidade, como é essa do Cervantes. Em geral, quando a gente fala da obra do Dom Quixote, a primeira coisa que vem à cabeça é a ideia da realidade e do sonho. Eu tenho um homem sonhador, louco, e tenho um fiel escudeiro que me dá o princípio da realidade. Bom, o que a obra do Quixote nos ensina, e que eu acho admirável, é que é muito difícil separar o sonho da realidade. A gente pode fazer um enorme esforço para separar o sonho da realidade, mas é muito difícil. E tem uma cena que eu também gosto muito, e que o Dom Quixote estava tendo um ataque lá de loucura, e ele dizia assim, o Sancho dizia assim para ele, mas você não está vendo que esse daí é o padre e esse é o barbeiro? E aí ele dizia que não era e tal. Na verdade, eles estão enfeitiçados, eles são outras pessoas. E aí o Sancho olha para ele e diz assim, mas é o padre e o barbeiro, como é que ele não vê que é o padre e o barbeiro? Aí ele resolve fazer uma pergunta para o Dom Quixote. Ótima, assim, bem princípio da realidade, aquele que quem mexe com dinheiro sempre diz, eu sou realista. Mas não é. Ele pensa que é, mas não é. Bom, então, eu sou realista. Aí, o Sancho tem esse ímpeto de responder essa questão. Então, ele diz assim, de vez em quando, Quixote, você tem vontade de verter água? Ou seja, de fazer xixi? Aí ele disse, sim, eu tenho. Então ele não está enfeitiçado. Porque se ele tivesse enfeitiçado, ele não tinha vontade de fazer xixi. Bom, complicada essa relação, né? Porque tanta gente vive enfeitiçada e tem vontade de fazer xixi, não é? Mas, enfim, é muito difícil ver. Qual é o problema que o Quixote está trabalhando? O Quixote e o Sancho Panza. É muito difícil ver, né? A gente pensa, às vezes, que é fácil separar o sonho da realidade. Se fosse fácil separar o sonho da realidade, eu não receberia 500 mensagens no meu celular escritas assim, você quer emagrecer dormindo? Tome um remédio. Eu quero emagrecer dormindo.
Você quer ficar rico em 60 minutos ou segundos? Não sei qual foi a última que me mandaram. Acho que todos nós, a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, todo mundo quer ficar rico em 60 segundos, ou, sei lá, rapidinho. Portanto, se nos mandam estas mensagens, eu concluo que alguém acredita que a gente emagrece dormindo, não é? Então, deve sofrer da mesma loucura do Don Quixote, porque não emagrece dormindo. Posso confirmar para vocês. Dormindo, talvez a gente engorde, especialmente se a janta do dia seguinte for boa. Tá? Portanto, não é fácil separar o sonho da realidade, ou mesmo quando eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto de estudar medicina. É um sonho. Como é que eu vou viver sem projetos? Ou se eu estivesse diante de um matemático, ele faz modelos matemáticos. O que é o modelo? O que é o projeto? O que é o sonho? E como é que eu vivo sem tudo isso? Até a Bolsa de Valores, há pessoas que fazem projetos com relação a ela. E, às vezes, despencam, porque não é tão possível fazer todos os cálculos, todas as variáveis corretas. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos. E os seres humanos têm muitas contradições. O livro dele é uma aula de como nós construímos as fantasias, mas o que é mais importante, ele nos ensina a desconstruí-las. Então, veja só, não é que a gente não separar, dizer isto é sonho, você fez ciências humanas, você é um filósofo, você sonha. Você fez ciências exatas, é um economista, não sonha. Não, os dois sonham. Umas coisas mirabolantes do lado de cá e umas coisas mirabolantes do lado de lá. Os dois sonham. O problema dos dois, tanto do economista quanto do cientista humano, é saber quando é que ele está sonhando e quando é que ele está um pouco mais próximo da realidade. E esse exercício tem que ser um exercício constante, que eu vou fazendo no meu cotidiano para desvendar esse universo que me cerca. Então, o livro dele é uma aula de como você passa do sonho para a realidade, da realidade para o sonho, do sonho para a realidade, que é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente arranja uma namorada, não, ela é maravilhosa, ela tem 1000 qualidades e tal. Depois eu caso com ela, começa a ter defeito, né? Aí tem dor de cabeça, aí tem não sei o quê, né? Não é tão bonita quanto eu imaginava. Enfim, né? Por mais objetivo que eu seja, eu sonho. Então, qual é o nosso problema? Conviver um pouco com a moça ou com o moço, saber que ele tem algumas qualidades, vai e vem, não, isso daqui é a projeção minha, ele não é tão legal assim. Eu pensava que ele fosse, mas hoje ele pisou na bola. Né? Ele devia pagar a conta e não pagou, não gostei. Fiquei chateada com essa pisada na bola. Né? Então, eu vou o quê? Construindo e desconstruindo. O livro dele, ele constrói e desconstrói. Né? Através de quem? Do Sérgio Pança e dele. Eles trocam de papel ainda. Não fica um só num papel e o outro só no outro. Um só de realista e o outro só de louco. Não, às vezes eles trocam. Você não sabe se é esse que está dizendo ou aquele. Né? Isso a gente tem que aprender. Porque na nossa vida cotidiana vai sair melhor quem souber fazer uma boa leitura dessa interligação, desta mistureba que existe entre o sonho e da realidade. Outro dia eu estava vendo um programa, eu não entendo bem dessa matéria, mas eram uns físicos que fizeram uns cálculos que tinham o domínio da Bolsa de Valores e que ganharam o prêmio Nobel e tal. E tinha lá um outro senhor lá, vocês devem se lembrar, e que ia pelo instinto dele com relação à Bolsa de Valores. Né? E na hora que deu tudo errado, eles chamaram o cara do instinto, né, para ver se resolvia o outro dilema. Então, é complicado esse negócio. Né? Quer dizer, o que o homem do instinto tem, vamos dizer assim, do bom instinto? Ele vai compreendendo o sonho, né? Às vezes dizem assim, a crise brasileira, não, mas todo mundo acha que está ruim, fica ruim mesmo. Né? Às vezes está todo mundo projetando como fantasia isso, a coisa vai para o brejo mesmo. Né? Se a gente tem uma expectativa boa, as coisas podem mudar. Então, manipular o sonho e a realidade é uma arte. E este livro é um livro que nos ensina essa arte, que é uma arte de bem viver, porque se eu souber mexer bem com esses dois elementos, eu vou me sair melhor
como diriam os educadores, eu vou ter mais habilidades e competências, né? Na verdade, é isso, né? Eu vou dizer para o meu filho, olha, eu gostaria muito que você fizesse isso, mas se você quer ser médico e só pega onda, vai ser muito difícil de você conseguir o seu objetivo. Talvez seja melhor você editar uma revista de surf. Né? É uma pauta de conversa. Agora, se eu ficar lá brigando, não, você tem que estudar, você não, querendo que ele seja o que ele não é, provavelmente eu vou dar com os burros na água, além do que ele vai brigar comigo. Então, o que eu não estou conseguindo resolver é a difícil relação entre o sonho e a realidade, que é muito difícil de manipular. Eu vou pegar um exemplo. Existe uma frase, eu vou ler uma frasezinha, porque, veja bem, a obra literária, eu estou fazendo aqui uma série de ilações, mas a gente tem que descobrir o mistério no texto. Né? É que nem obra de arte, você tem que olhar a obra de arte. Então, vamos ver as palavrinhas do... Eu vou ler uma frasezinha curta, não vai aborrecer muito vocês. Né? Diz assim, valha-me Deus, exclamou Sancho, não lhe disse eu, a vossa mercê, que reparasse no que fazia, que não eram senão moinhos de vento, e que só o podia desconhecer quem dentro da cabeça tivesse outros? Olha que coisa interessante ele diz. Que o Quixote não reconhecia que o moinho de vento era moinho de vento, porque ele tinha outro moinho de vento dentro da cabeça dele. Ele está explicando para a gente uma coisa complicada. Quando eu leio lá no meu celular, emagreça dormindo, e compro aquela traquitana, e que eu não vou emagrecer dormindo, eu só comprei a traquitana porque eu tinha um moinho de vento dentro da minha cabeça. Ou seja, porque eu estava louca para emagrecer. E eu quis acreditar que eu podia emagrecer daquele jeito. Ou seja, eu só embarco no sonho se ele repercutir dentro de mim. Se ele não repercute, eu não embarco naquele sonho. Eu me dou conta de uma outra realidade. Então, por isso que eu estou dizendo, quer dizer, veja só, numa frasezinha, e assim vai, a aula dele, o livro dele é uma aula sistemática de todas essas variações. Né? Depois, num outro momento, ele vai dizer, cala a boca, amigo Sancho, respondeu Dom Quixote. As coisas da guerra são de todas as mais sujeitas a contínuas mudanças. O que eu mais creio, e deve ser verdade, é que aquele sábio frestão que me roubou o aposento e os livros transformou esses gigantes em moinhos para me falsear a glória de os vencer. Tamanha inimizade que ele me tem, mas, ao cabo das contas, pouco lhe hão de valer as suas más artes, contra a bondade da minha espada. Quer dizer, se eu sou bom, né, e o mote do livro dele é se eu ajo com amor, amor pela Dulcinea, eu vou, em última instância, acertar o rumo das coisas. Agora, eu vou fazer uma brincadeira com esta frase. Tá? Atualmente, as pessoas andam conversando bastante, inclusive que muitas vezes duas pessoas que se encontram não têm as mesmas posições políticas, né? E uma conversa com a outra e não chegam muito a um acordo. Né? Aí é mais ou menos assim, é igualzinho a história de cima. Eu vou fazer uma reprodução da frase com outra história. Uma diz para a outra assim, você não está vendo um monte de gente na rua reclamando? Aí o outro responde, não é um monte de gente. E eles não estão reclamando, eles estão namorando. Aí o outro responde, eu só posso supor que existem moinhos de vento na sua cabeça. Né? Aí o outro responde, pare de me provocar. As coisas políticas são de todas as mais sujeitas a contínuas mudanças. E o que mais creio é que aqueles que me roubaram transformaram homens em gigantes, mas pouco hão de valer suas más artes contra a bondade da minha espada. O que é interessante é que essa estrutura, tem uma estrutura narrativa aí, né? A gente fala assim, é necessário o diálogo. Eu e a torcida do Corinthians concordamos.
é o necessário diálogo. O problema é o seguinte, esse daqui está com o seu moinho de vento na cabeça, esse daqui está com o outro moinho de vento na cabeça, né? Então, eles não conseguem conversar, porque só tem moinho de vento. Tem identidade entre a posição dele e o que tem na cabeça dele. Então, o livro do Dom Quixote, ele vai desmontando esses esquemas que todos nós fazemos cotidianamente, né? Com muita arte para fazer isso, né? Cervantes não ensina apenas o que é a virtude, ou como o homem deve se comportar para levar à frente o bom governo, vamos dizer assim. Ele mostra como isso deve se dar através do diálogo. E, por isso, são dois personagens, né? E esta é uma obra política nesse sentido, né? Porque a gente fala, é fácil falar que é necessário diálogo, é dificílimo constituir o diálogo. Constituir o diálogo é uma obra de arte na política, né? Quer dizer, que João tem a convicção de João e José tem a convicção de José, e que nós podemos, até por uma boa educação, dizer nós vamos tomar um chopp juntos, tudo bem, mas conversar, dialogar, é difícil, né? Então, o que a arte nos ensina? Ela nos ensina a fazer todo um certo reconhecimento entre o moinho de vento da minha cabeça e o moinho de vento que está fora, para eu poder construir o diálogo, né? O que é interessante também, e que é bonito no livro de Dom Quixote, né, é quando ele cavalga em direção aos moinhos de vento, ele vai cair e vai se arrebentar. Que a gente cai e se arrebenta na vida é o cotidiano. Não tem quem siga na vida e nunca caiu do cavalo, né? Festival de queda do cavalo. A gente não conta muito, em geral a gente conta as vantagens da vida da gente, parece, né, uma história mais cor-de-rosa, mas a gente cai do cavalo toda hora. E o Dom Quixote cai e ele continua acreditando no que ele acha que deve acreditar. Ele tem os seus valores, e aqueles valores fazem com que ele, embora doa a perna dele, a gente está meio velho, ele continua caminhando, né? Quer dizer, também é uma aula de perseverança, né? Porque não há ninguém mais perseverante do que Dom Quixote, né, diante de qualquer situação. E ele sempre diz que a bondade da espada dele, ou seja, a justiça que a espada dele vai levar à frente, vai fazer com que aquele mundo seja melhor, né? A justiça, ela nunca está posta em outro lugar a não ser em si mesmo. Por exemplo, quando eu estou na faculdade e quebra a minha impressora, numa sala que tem muita gente, e eu fico de mau humor, eu digo, quem quebrou a minha impressora? A resposta que eu tenho é o seguinte, não fui eu, não sei quem quebrou. Ela sempre quebra por força maior, por um espírito que deve, né? Ninguém diz assim, olha, professora, desculpa, mas eu puxei o papel, não era para puxar, eu quebrei a impressora. Ou seja, ninguém se responsabiliza pelo ato. O livro do Dom Quixote, né, quer dizer, hoje, na sociedade moderna, uma sociedade que vive marcada por leis, etc., onde a questão da consciência é uma questão de foro íntimo, e muitas vezes não interfere, a não ser na cabeça do juiz, na decisão das sentenças, né, ela está fora do indivíduo. O indivíduo não precisa se responsabilizar pelos seus atos. Nós vivemos uma sociedade, uma crise da responsabilidade. Muitos dizendo, olha, isso aconteceu errado porque eu cometi esse erro. No caso do livro do Dom Quixote, todas as pessoas se responsabilizam pelos seus atos, por mais malucos que sejam. Então, não existe delegação da responsabilidade.
Isso é típico da época, né? Quer dizer, é uma sociedade, a sociedade medieval, a sociedade da qual o Cervantes está falando, ela não funciona porque existe uma lei, a lei é divina. Portanto, ela age no âmbito da consciência das pessoas, né? E o texto vai mostrando, o Quixote está funcionando em relação a quê? A alguém que mandou ele fazer aquilo, ele obedece a algum rei? Não, ele obedece à consciência dele e o que ele está imaginando. Então, por exemplo, quando... e o que é muito interessante, porque essa estrutura que ele cria, ela é crítica, ela não é crítica com o outro, ela é crítica consigo mesmo, que é muito fácil eu dizer que o outro está fazendo uma coisa errada, mas é muito difícil eu dizer que eu estou fazendo uma coisa errada, né? É fácil eu responsabilizar terceiros pela coisa errada, mas é difícil eu me responsabilizar pelo que está errado, né? Quando Dom Quixote faz um discurso sobre a cavalaria, ele diz: sumam da minha frente os que afirmam que as letras são superiores às armas. Ele é um escritor, é um grande escritor que tem consciência que ele o é, e ele diz: sumam da minha frente os que afirmam que as letras são superiores às armas, justificando que as guerras requerem estratégia, portanto, inteligência do homem. Avaliando a inteligência, ele observa que os sacrifícios impostos aos estudantes de letras são menores do que aqueles impostos aos estudantes das armas. Ou seja, ele é crítico consigo mesmo, em primeiro lugar. Concluindo que, no final da guerra, o número de condecorados na guerra é menor do que o número daqueles que perecem. E ainda lembra que o condenado deveria ser aquele que inventou as armas de fogo e a artilharia, em razão destas possibilitarem a qualquer um infante tirar a vida de um cavaleiro valoroso. Na opinião de Dom Quixote, o inventor das armas deveria ir para o inferno. Então, olha que interessante. A gente, em geral, começa a crítica reclamando do outro. O outro fez, o outro roubou e tal. No livro do Dom Quixote, ele começa a crítica sobre si mesmo, sobre quem é ele. E, a partir daí, em vez dele dizer o grande homem de letras, eu sou professora, eu acho as letras ótimas, alguém, quer dizer, vendo uma guerra, alguém que já viu uma guerra, uma pessoa que, para defender seus filhos ou para defender seus ideais, dá a vida por aquela causa, puxa vida, ele merece um troféu. Quantas pessoas merecem esse troféu que estão aí espalhadas pelo mundo e que a gente não vê, né? Então, a cada momento do livro do Dom Quixote, ele vai enunciando uma coisa, e todas as questões que ele coloca como problemas, ele começa a colocar a partir do livre-arbítrio do homem, de dentro de si. É de dentro de si para fora, não de fora para dentro. Hoje a gente faz tudo de fora para dentro, o que nos dá um espaço de dormir em paz. No livro de Dom Quixote, é tudo daqui para fora. Ele cobra de si, depois ele cobra do outro. Mas ele cobrou de si antes de cobrar do outro, né? Então, essa loucura do Dom Quixote é uma loucura muito especial, porque a loucura de Dom Quixote é uma loucura do homem que vê. Porque, realmente, se você for enunciar tudo que você vê, você vai ser considerado louco. Tá? Então, o livro do Quixote nos ensina a ver e nos ensina também que a gente precisa ser prudente na condução dos desafios que estão pautando a nossa vida. Então, essa mudança que ele faz entre o personagem Dom Quixote e o personagem Sancho Panza, né? O Sancho, por exemplo, ele brinca com a doidice do seu amo. Isso tem uma coisa muito bonita, quer dizer, ele é um fiel escudeiro que se permite também questionar o seu amo. E olha, que isso dentro de um quadro de uma sociedade onde o conceito não é de igualdade, nem existiu o conceito de igualdade, existiu o conceito de equidade, a cada um de acordo com o seu lugar social.
Mas isso não impede do Quixote, muitas vezes, reconhecer que o Sancho está mais certo do que ele. Né? Então, é um livro que... é um livro muito pouco autoritário. Né? Tem uma beleza nisso. Quer dizer, esses interlocutores que não estão no mesmo patamar, eles têm uma liberdade de conversa, né? De descoberta um do outro, dos limites de um e de outro, maravilhoso. Né? Então, por exemplo, o Sancho, quando o Quixote diz para ele soltar o leão, ele vê uma carroça com um leão, aí ele resolve que ele quer matar o leão. O cara da carroça diz, olha, eu acho que não é uma boa ideia. Quem vai matar... não é o senhor que vai matar o leão vai matar o senhor, né? Mas ele cisma que ele quer. O Sancho disse, bom, eu quero ficar longe dessa encrenca, porque o leão vai comer a gente. Né? Então, ele chegou ao extremo da sua loucura. Mas o generoso leão, então ele abre, todo mundo sai correndo, deixa Dom Quixote que vai matar o leão. Essa cena é linda, veja só. Mas o generoso leão, mais comedido do que arrogante, não fazendo caso das ninharias nem das bravatas, depois de olhar para um lado e para o outro, voltou os quartos traseiros para Dom Quixote e, com grande fleugma e remanso, tornou-se a deitar na jaula. Gente, é lindo. Ele escolhe um baita de um bicho que, além de indicar imposto de renda, é feroz, que é o leão. É. Ele escolhe o leão. O leão, quer dizer, num momento em que a gente está vendo tantas bravatas, não é uma aula incrível? Quer dizer, o cara olha, o que fazer bravata, né? Não é por aí o caminho. É uma aula, gente, é uma aula de política. Da maneira mais singela possível, menos complicada. Tá? O que o guarda do leão diz? Para resolver o problema, né? Porque sempre quando alguém sai de fininho, pode parecer meio chato para quem saiu de fininho, né? Não está querendo enfrentar. Né? O guarda do leão resolve o problema. Nenhum bravo pelejador, parece-me a mim, é obrigado a mais do que desafiar o seu inimigo e esperá-lo em campina rasa. E, se ao contrário não acorde, com ele fica a infâmia. E o que espera ganha a coroa do vencimento. Quer dizer, se o leão não quis dar uma resposta, o problema é do leão. E ainda eu saio vitorioso, porque ele lá se intimidou. Da maneira perfeita. Não é? Se vocês pensarem um pouco na cena política brasileira, não esclarece? Não é esclarecedor? Não é? Bom, eu acho que eu estou ultrapassando o tempo. Aí tem o final do livro. Essa maravilha toda vai morrer. Né? O Cervantes escolhe... nós temos que resolver essa relação entre o Dom Quixote, além do que ele não queria que ninguém mais publicasse historinhas dizendo que eram dele. Então, ele queria matar o Dom Quixote. E muitos autores dizem que é a morte da utopia. Né? E aí, fazendo uma menção, uma analogia com algumas considerações sobre o momento contemporâneo, é muito comum a gente ouvir dizer que, por exemplo, eu sou década de 60, eu sou filha da época das utopias, e que hoje os jovens já não embarcam mais nessas utopias todas. Né? Não, se a gente lê com muito cuidado o final do livro do Cervantes, não existe um homem do século XVII capaz de viver um dia, uma noite e dormir sem uma utopia. Né? Todos eles acreditavam
da criação à redenção dos corpos, né? Existia uma história que já estava definida, então não dá para viver sem utopia, sem pensar como é que esse mundo teve um início e teria um dia um fim, né? Ele resolve fazendo uma união entre o Quixote e o Sancho Panza, e aí ele diz para o Sancho, antes de morrer: perdoa-me, amigo, o haver dado ocasião de pareceres doido como eu, fazendo-te cair no erro em que eu caí, de pensar que que há cavaleiros andantes no mundo. Quer dizer, olha que lindo, ele vai embora, né, e ele pede perdão para o seu amigo pelas suas doidices, né? E aí, ao terminar o livro, né, o Sancho quer que ele continue sonhando, né? E ele não sonha mais. Ele fala das coisas com o realismo que era próprio do Sancho. Eles trocam de papel quase, né? Quer dizer, não existe espaço para o Sancho continuar sonhando, mas esse é o desejo que o Sancho traz dentro de si, né? E aí o livro termina, ele diz: assim eu termino, no fundo, esse bate-papo, né? Dizendo: com isso cumprirás a tua profissão cristã, aconselhando sempre bem a quem te quer mal. Então, ele termina deixando como legado, dentro do universo cristão do qual ele faz parte, que a única coisa que resta diante da morte é aconselhar bem a quem te faz mal. Neste exercício complexo de ter estabelecido como arma o diálogo entre entre um senhor e o seu servo. Bom, com isso eu acabo a minha intervenção e espero as perguntas. Obrigada. Janice. Obrigado, Janice, né, pela sua apresentação extremamente poética, é muito, muito bonita, né? Passamos agora para o debate com vocês. Vocês devem estar com muita vontade de intervir, né? Mas a primeira pergunta será do nosso curador. Só algumas advertências. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês, pois estamos gravando tudo. Procurem serem objetivos para dar espaço à maioria das pessoas que queiram participar. Obrigado. Então, passamos a palavra para o curador. Oi, Janice. Aqui, Zé. Parabéns pela exposição brilhante. Eu só queria ouvir, mais que perguntas, 2 sugestões ou 2 comentários que eu gostaria de ouvir de você. Gostaria que você pudesse recuperar um pouco a lógica da dimensão da experiência também como propulsora e construtora do sonho. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da Dulcineia e desses encantos e desencantos em torno dessa figura que você mencionou rapidamente. E uma segunda questão, fazendo essa ilação com o cenário político, com outras temáticas, qual que é o alcance do sonho dentro de uma expectativa da lógica do indivíduo e do coletivo? Como é que se dá essa dimensão de produção e essa ênfase que você trouxe aqui na capacidade de dialogar e na capacidade de pensar conjuntamente? E aí, de alguma forma, você estaria trazendo que o sonho não está em crise, né? O que está em crise são os nossos critérios de avaliação dos sonhos, me parece. Obrigado. Bom, o livro do Cervantes ele é muito rico porque ele, de fato, não... ele poderia falar da bondade, ele podia falar do sentido da justiça, ele podia falar de todos os vícios e das virtudes
nomeando apenas com qualificativos. E ele coloca sempre a experiência, quer dizer, sempre existe uma circunstância que obriga os personagens a tomar uma determinada atitude. Então, ele não analisa, que seria, o livro ficaria talvez cansativo da gente dizer o que é ser bom. Não, ele coloca em situação cada uma dessas questões que ele pretende valorizar. Então, é uma circunstância atrás da outra, onde os homens vão vivendo experiências e vão, muitas vezes, se desencontrando. E aí, depois, eles têm que encontrar uma maneira de se aproximar, né? Ele também trabalha muito, uma coisa que eu não tratei aqui, da arte da representação. O Cervantes é um dramaturgo. Então, ele coloca muitos personagens, por exemplo, o Sancho Panza, tendo problemas para administrar a ilha no qual ele é governador, e como é que ele vai resolver esses problemas da administração. Então, chega lá uma mulher e chega um homem que diz que foi roubado pela mulher, e a mulher diz que foi violentada pelo homem, né? Então, como é que ele vai saber quem está falando a verdade? Aí, qual é, digamos, a experiência, né? O homem tenta tirar o dinheiro da mulher e ela não consegue, porque ela está segurando um saquinho com dinheiro. Aí o Sancho diz, se a senhora tivesse se resguardado com tanto vigor, né, o seu corpo, como resguardou a bolsinha de dinheiro, ele não teria tratado mal, violentado a senhora. Então, portanto, né, vamos resolver a situação em função dessa circunstância, não é? A bolsinha de dinheiro, a senhora pôs ele para correr, né? E de resto, não. Então, alguma coisa tem de estranho aí. Ele explica as coisas, não em tese, mas em circunstância. A partir dessas experiências que cada um vai tendo, ele vai construindo a história e vai nos dizendo. Agora, o que levou o Sancho, como governador da ilha, a ser capaz de fazer isso, né? A consciência dele, quer dizer, um dom que ele tem por natureza, um sentido de justiça que, na obra de Dom Quixote, e de acordo com o Concílio Tridentino, é dado por natureza, é uma qualidade infusa do homem, né? Quer dizer, natural, que é despertada através da boa ação, com a cooperação da graça. Essa é uma discussão do Concílio Tridentino que está aí presente. Então, os homens são capazes de encontrar a solução justa, porque ela é infusa nele, né? A televisão, alguém diz assim, mas isso é uma injustiça que está acontecendo, né? Onde é que está esse patamar para alguém dizer essa frase, né? Mas ele conta essa história na circunstância, e ele vai explicar através da experiência de cada um dos personagens. Bom, aí a outra coisa do sonho, se o sonho está em crise ou não, né? Eu acho que alguns sonhos estão em crise. E talvez a sociedade contemporânea ela tenha dado uma dimensão maior para o presente. O presente tem se tornado, digamos, um imperativo categórico mais desafiante, né? E aí o sonho ficou, diminuiu até uma visão temporal das nossas projeções. Eu acho que o homem contemporâneo ele está fazendo projeções mais breves, mais fragmentárias. Antes nós tínhamos uma única narrativa, nós vamos criar uma sociedade ideal, então vamos lutar. Existiam aqueles que acreditavam que era uma sociedade socialista, outros que acreditavam que era uma sociedade comunista. Os mecanismos para chegar nessa sociedade mais igualitária são esses. Receita de bolo está dada. Eu acho que, hoje em dia, o homem tem a consciência
de que não é possível fazer essa transformação através desses mecanismos tão simples que haviam sido engendrados em projetos políticos com determinadas características. Então, o homem vive a crise destes sonhos, que caracterizaram, por exemplo, a minha geração, mas não obrigatoriamente a crise de todos os sonhos. A dizer, por exemplo, a projeção hoje dele está muito no futuro, na natureza, na preservação da natureza. Eu tenho o sonho de que o mico-leão dourado sobreviva. Né? Eu tenho vários sonhos, talvez o leão. Né? Espero esse leão do Quixote sobreviva. Né? Eu não tenho tanta certeza que esse sonho feneceu. Né? Isso não quer dizer que eu não considere que essa sociedade é uma sociedade fragmentária, com sonhos fragmentados, sem tanta continuidade, né? Sem tanta teleologia. Mas eu acho que existem sonhos. Espero que eles continuem existindo, porque eles nos dão força para a gente continuar caminhando e fazendo coisas boas, né? Como estas, por exemplo. Né? É um sonho estar aqui. Boa noite, professora. Aqui. Aonde? Ah, aqui. Opa! Você está aí no computador, internauta. Nós estamos transmitindo ao vivo o Café Filosófico pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online e participar do chat com perguntas. Chegaram alguns elogios à senhora pela clareza da explanação, também ao curador do módulo, como esse do Vitor Miranda, que diz que o José Alves escolheu muito bem os palestrantes, está de parabéns. E ele pergunta, a loucura em Hamlet é usada pelo protagonista em benefício próprio. Quixote, ao usar a loucura, busca não um benefício próprio, mas consertar o mundo. Quixote, hoje, seria ingênuo ou herói? Então, a loucura do Quixote... Não acho o Quixote ingênuo, de maneira nenhuma. Porque, na verdade, quando nós falamos que alguma pessoa é ingênua, é que ela não é capaz de dar conta do desafio que ela está vivendo. Né? Então, ela não está fazendo uma leitura apropriada do universo que ele está vivendo. E o Quixote ele está fazendo uma leitura possível em torno das virtudes que ele gostaria de defender. Então, ele não é ingênuo. Né? E ele é um interlocutor constante, ele aceita a interlocução com o Sancho. É o que ele coloca como ideal, como ideal acabado, vamos dizer assim, pode nos parecer loucura. Mas essa loucura do Quixote é uma loucura relativa, porque se eu não tiver esse ideal colocado desta forma, eu não tenho como perseguir o caminho. Ou seja, se eu não souber o que é justo, o que é correto, eu não sei como caminhar. Se eu quiser montar uma sociedade melhor, educar melhor meu filho. Né? Então, não é ingenuidade eu sonhar. Faz bem. Faz bem. Professora, eu achei muito interessante a sua explanação. Em primeiro lugar, eu o elogio. E, sobretudo, quando destaca o sonho, a utopia e a justiça em Dom Quixote, que é muito presente dentro de um contexto de sociedade, qual ele vai fechar com a ilha, qual se cede para o Pança, que depois o Pança destaca que ele não seria tão capaz para governar e deixa a ilha. Mas agora o que eu queria lhe perguntar seria o seguinte, para fazer uma explanação entre Dom Quixote, a obra de Campanella, se possível, que é a Cidade do Sol, também que parece uma utopia de uma grande sociedade perfeita, e a utopia de Thomas More. Se tem alguma relação, por quê? Elas se encontram no mesmo século em Constituição. Então, você está me colocando um desafio muito grande, porque eu não pensei todas essas obras juntas. Podia até pensar, faz muito sentido. Você tem muita razão de fazer essas perguntas. Eu posso falar do o homem do século XVII. Como é que é a cabeça do homem do século XVII? Né? A cabeça do homem do século XVII é uma cabeça
onde o mundo dentro do qual ele vive é um mundo dado. Quer dizer, por exemplo, um homem do século XVII, um homem do século XVI, se ele tivesse que viajar numa caravela, ele tinha a chance de 80% a 90% de não chegar ao seu destino, de morrer. Né? Se eu chegasse para vocês e dissesse, vamos pegar um ônibus, vocês têm 80% de chance de morrer. Vocês diziam, desculpe, você pega o ônibus sozinha, que eu não vou lá, não. Esse negócio aí está meio difícil. Né? Por que ele pegava tal caravela? A pergunta aqui. Porque a vida dele já estava predestinada. Ele trabalha com a ideia de predestinação. Então, existem uma série de coisas que já estão postas no mundo. E eu posso até sonhar com elas. Eu posso sonhar com um mundo melhor. Porque a minha interpretação profética do mundo me permite criar espaços para as profecias. Porque o homem ele é um leitor dessas profecias ou de uma história que já está dada. Tanto que no século XVI você não descobre as coisas, você encontra as coisas que foram postas por Deus. Então você pode encontrar muitas coisas. O problema para você encontrar ou construir essas coisas boas depende do arbítrio divino também, quer dizer, da decisão do arbítrio do homem e da decisão divina. E se Deus quiser, aquilo poderá ser construído. Então, você não tem um desencantamento do homem, o homem está encantado ainda. Não sei se você está me entendendo bem, quer dizer, se o mundo foi dado por Deus e se Deus é bom, eu tenho a esperança de que nós vamos poder construir, através da graça e de uma série de outros mecanismos, um mundo melhor. Então, eu posso construir uma utopia, existe um espaço para utopia. Agora, se eu chegar por um economista desiludido e dizer você está sonhando com um mundo melhor, ele põe o pé no chão, Janice. Esse negócio só vai piorar daqui para frente. Se eu disser, mas e se eu sou católica? Bom, você acredita em Papai Noel, o que eu posso fazer? Então, não tem lugar para utopia. O homem é bom por natureza? A problemática do Rousseau, ou não? Então, nós vivemos numa sociedade onde, de fato, existe pouco espaço para o sonho. E a sociedade do século XVI e do século XVII existia espaço para a utopia. Exatamente porque ela era pautada pelos valores do cristianismo. Professor, aqui mais uma, da internet. Da internet. A Janaína diz que não leu o livro, mas que está gostando muito do ciclo de palestras, vai querer ler todos os outros. E ela fala aqui o seguinte: a senhora começa dizendo que Cervantes escolhe personagens comuns, gordo, feio, cavalo pangaré, tem uma preocupação humanística. Depois falou da questão dos valores e da noção de justiça, até chegar na construção e desconstrução dos sonhos. Hoje parece que estamos estagnados ainda no sonho da imagem perfeita, do corpo perfeito, do emprego perfeito. Em sua opinião, por que o mundo não evolui nesse sentido? E há na literatura atual escritores com as mesmas preocupações de Cervantes? E entre parênteses ela coloca, sem ser livros de autoajuda. Ser livro de autoajuda. Então, no século XVI, século XVI, XVII, sem ser livro de autoajuda, aqui, quantas perguntas difíceis, meu Deus, eu preciso pensar, eu sou lenta como uma tartaruga, mas, enfim, deixa eu pensar aqui. O século XVI é um século onde essas virtudes são as virtudes do espírito. E hoje as virtudes não são mais do espírito, elas são do corpo, das coisas. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade materialista nesse sentido, né? Quer dizer, o que qualifica o indivíduo, você vê um indivíduo com um carro caro, isso qualifica o indivíduo, né? Tanto que o juiz quis pegar o carro do outro, do Eike Batista, não é? Porque era um carro tão bonito,
né, que ele quis levar para si, porque arranjar mais namorada, sei lá, todo mundo ia achar que o juiz era gostoso, né? O piano também, o piano no hall, né? Põe um piano caro no hall, todo mundo diz, nossa, que casa, gente fina, mora aqui, né? Ou seja, o valor não está mais dado pelo espírito da pessoa, né? Não, a sociedade que esses homens montaram, a sociedade contemporânea, é uma sociedade onde são os bens materiais que qualificam o indivíduo, né? Por isso tem tanta corrupção, né? Todo mundo precisa dos bens materiais para qualificar. É muito difícil viver sem eles nesta sociedade, porque você torna invisível, né? O pessoal que fazia limpeza no prédio da História lá na USP dizia, todo um bando de intelectual, né? Dizia assim, a gente é invisível, ninguém diz bom dia para a gente. Estamos limpando o chão. A gente não vê, a quantidade de coisas que eu não vejo, eu também não vejo. Fazer a bomba de Don Quixote, não é que eu vejo. Eu vou no restaurante, eu passo por um miserável que está dormindo no meio da rua. E eu pago uma conta cara no restaurante. Então, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu acho que todos nós não conseguimos ver mais. Quer dizer, o que a gente precisa desconstruir é porque a gente não vê mais. Né? E é isso que ele ensina. Como é que a gente vai começar a ver de novo? É um exercício, eu tenho que aprender a ver direito as coisas. Né? Um dia minha filha virou para mim e disse, mãe, com esse óculos que você tem, que era um óculos velho, hoje eu vim de óculos novo, ela disse, com esse óculos velho que você tem, olha, nunca você vai arranjar namorado. Né? Então, aí eu até tirei o óculos, olhei e disse, nossa, mãe, então óculos arranja namorado, que beleza. Aí pus óculos de novo. Até brincadeira, um brincando com o outro, fala assim, desse jeito que você está vestido, você não vai longe, né? Enfim. E veja só, eu não estou condenando os outros, né, que é fácil dizer assim, então nós vivemos numa sociedade que todo mundo só valoriza. Não, é que a gente não está sabendo mais encontrar o caminho em que, de fato, a qualidade humana, para falar uma palavra antiga, tenha sentido para o outro, ressoe no outro. Entende? Ela não ressoa mais. A obra do Don Quixote é uma obra que nos ensina, que trata um pouco dessa questão de como fazer ressoar dentro da gente esses valores que estão sendo diluídos na sociedade contemporânea. Eles não significam mais para nós. E a gente consegue conviver com uma série de coisas absurdas. Então, a gente tem que aprender a ver. A obra literária é uma obra que nos ensina a desvendar esse universo que nos cerca. Né? De fato, se você pegar uma pessoa gorda e uma pessoa magra, é mais fácil da magra arranjar namorado que da gorda. E haja interesse que a gorda possa ter outros atributos. Né? Tem filmes que tratam disso. Né? É difícil, né? Por quê? Porque se o menino está com a menina gorda, até o amigo dela vai olhar com um certo desprezo. Então, é muito difícil. Né? É um código da sociedade que tem que ser alterado. Agora, a pergunta é como alterar. Né? Não é fácil. A obra literária ajuda. Por quê? Porque você começa a estabelecer uma relação com esse texto, e esse texto, então, vai fazendo com que você incorpore alguns valores que não estão dados na sociedade. Né? Eu acho que, por exemplo, estimular a leitura da moçada na escola, da versão simplificada do Don Quixote, faz bem para a natureza humana. Nós estamos precisando desenvolver um trabalho com os filhos e na escola, onde esses valores surjam à tona, fazer com que eles passem a ter significado. Né? É um trabalho diário, conosco mesmo, né? E com os filhos, com os amigos, e remontar essa relação. Né? Não é fácil, porque eu também gosto de shopping, entende? Então, não sou um ser do outro planeta. Né?
Mas eu confesso a vocês, para mim não há coisa melhor no mundo que sentar numa mesa com uma boa comida, uma boa conversa com um amigo. Não há nada que me supere isso. Eu posso até estar num lugar feio, mas se a conversa for boa... Agora, se tiver num lugar lindo, com gente chata, não é legal. Então, é uma maneira que eu tenho de resgatar isso. Né? A amizade, ainda, para mim, é um valor. Né? E ela me faz sentido. Né? O recado do Dom Quixote é acreditar no amor, né? Na Dulcinea. Então, a gente tenta, né? Amando um ou outro, não uma multidão, né? Mas um ou outro dá para amar. A multidão, às vezes, esquenta um pouco a cabeça da gente, mas um ou outro é bom amar. Né? E essa relação é insubstituível. Né? Tanto que a gente ainda continua, apesar de toda a nossa contemporaneidade, amando muito, né? Fazendo muita besteira em nome dessa palavrinha. Né? Bom sinal. Pior se não fosse assim. Né? Bom, pessoal, eu tive uma viagem complicada, que chovia em São Paulo, eu cheguei até um pouquinho atrasada. E eu estou com fome, então acho que eu vou jantar. Se vocês estão satisfeitos, se eu cumpri o meu papel, a quem eu agradeço, Zé Alves. Tudo bom, deixo. Uminha. Vamos lá, Uminha. Oi. Oi. Eu queria, assim, falar que está maravilhoso. Assim, eu estou com várias ideias na cabeça, mas eu queria mais que você falasse um pouco sobre o humor do livro. Porque eu acredito muito na filosofia de que a gente não vive na realidade. A gente vive sempre fazendo projeções e, por isso, a gente se exalta quando elas dão certo ou quando elas são melhores do que a expectativa e a gente se frustra quando elas não dão certo. Que é a ideia de você tentar viver o máximo possível da realidade. E o humor é justamente essa quebra da expectativa. Né? Bastante estudiosos do humor falam que é justamente a quebra da expectativa. Você está esperando uma coisa, acontece outra e por isso que você faz rir. Então, a ideia do livro, dele ser humorístico, é justamente a tentativa dele mostrar como a gente não vive na realidade, como a gente está sempre quebrando essas expectativas. Olha, o livro ensina a gente a rir de si mesmo, né? Porque o Quixote, ele tem o sonho dele, mas no final do livro dele, ele vai levando, é como se tivesse, no final, uma risada sobre si. No final do livro dele, deixa eu ver, eu me atrapalhei um pouco aqui no final, não deu muito certo a forma como eu encerrei o negócio. Né? Mas ele... Não vou achar agora. Mas fico para a próxima vez. Mas deixa eu responder para você. Eu acho que o exercício principal do humor, da risada, das histórias que acontece um monte de tragédia, mas elas são gozadas, né, porque um engana o outro. Então, ele tem que levar não sei quantas chicotadas para a Dulcinea desencantar. Ele dá a chicotada na árvore, né? Então, ele se põe na árvore, assim, dá uma chicotada, assim, e tal. Então, engana o outro. Um pouco de palhaçada ali, né? Que é uma maneira de você rir de você mesmo daquilo que você está projetando. Quer dizer, eu tenho que chegar aqui e não acreditar que eu sou um gênio, que vou falar para todos vocês sobre Don Quixote. Tem que rir um pouco de mim, né? Será que eu sei mesmo? Quer dizer, eu tenho que desconfiar de mim, né? E isso tem que ser uma postura constante. E a risada nos faz eu desconfiar de mim mesmo. Né? Porque eu estou muito séria, fazendo tudo muito sério. Não, vou dar uma risada do lugar onde eu estou ocupando, né? Da minha síndrome de poder, ou, enfim, de todas da minha arrogância circunstancial que eu vou ter. Porque na vida a gente comete uma série de equívocos. Né? Quer dizer, tem o capítulo dos fracassos que eu tinha falado aqui. A vida é cheia de fracassos. Então, vale a pena a gente rir um pouco de si mesmo, não se levar tanto a sério. Por quê? Porque isso dá margem à crítica. A crítica entra, eu estou rindo de mim, a crítica entra, eu reflito sobre a crítica, desconstruo essa crítica e dou um passo à frente.
E assim eu vou caminhando. Agora, se eu acho que eu sou dona da goiabada e nunca rio de mim mesma, eu não avanço. Né? Quer dizer, para eu avançar, eu preciso colocar em questão aquilo. E a risada é o melhor lugar para eu colocar em questão, né? Quando eu estiver muito autocentrada. Né? Então, para baixar um pouco o narciso, para esses defeitos que todos nós temos, a risada é o melhor antídoto. Né? Então, diante de todas as circunstâncias, o Cervantes leva o leitor rir daquela circunstância. E quando ele ri, ele está aprendendo. Né? A risada é uma forma de você pensar naquela categoria dentro de você e não acreditar muito nela. Né? Então, tudo fica dialético, ela dá um movimento. Né? Isto é o certo, isto é o errado. Agora, se eu fazer o errado ficar meio gozado e o certo ficar meio gozado, essas categorias já vão sendo trabalhadas, elas vão se tornando mais humanas. Né? O tropeço que eu dou, né? Tanto que a gente ri quando alguém cai, né? A vida é cheia de tropeços. É bom a gente rir mesmo, porque a gente cai, né? É chato, não sei o que lá, mas a gente cai. Então, a risada faz bem em todos os sentidos. Rir faz muito bem. Muito bem. Bom, 2 palavras só para agradecer a Janice, né, por essa brilhante palestra. Realmente nos entreteve com tanta leveza, né? Estava lembrando da leveza, uma leveza importante. Ela suspendeu a palestra no ar, né? Foi maravilhoso. E lembramos que na sexta-feira que vem, nós, continuando o módulo, teremos a professora de ética da Unicamp, doutora em letras, Yara Frateschi, com o tema Leviatã de Hobbes e as lógicas da força e da punição. Então, muito obrigado. Gostaríamos de reforçar um aplauso caloroso para a nossa convidada de hoje. Obrigada. Obrigado. Não lhe devo